Sim, senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada, povo que nos prestigia, secretários. Eu queria usar a tribuna semana passada, porque senão o assunto fica esquecido, mas eu resumi hoje usar a tribuna devido a fatores de divulgação. Então eu vou bater na mesma tecla novamente sobre os medicamentos. Agora eu estou aqui com um e-mail da Anvisa. Prezado senhor, em atenção à sua solicitação, informamos que a relação do consumidor na compra de produtos e serviços é redigida pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a regulamentação dos medicamentos controlados segue normatização internacional de controle de substâncias e medicamentos entorpecentes e psicótricos, que no Brasil é interligada pelas portarias 344/1998 e 06/1999. Mais especificamente, no artigo 90 desta, é recomendado ao paciente ou seu responsável que façam a entrega desses medicamentos à vigilância sanitária, para que darem o destino correto. Ou seja, estes produtos, por sua própria denominação, entre parênteses, controlados, se sujeitam a normas diferenciadas dos demais. Maiores dúvidas sempre poderão ser dirimidas junto a um farmacêutico, que explicará dos riscos sanitários decorrentes da devolução de um medicamento, controlado ou não, à prateleira de vendas. Por exemplo, fatores como temperatura e umidade relativa interferem diretamente na qualidade e estabilidade de um medicamento. Ao sair da drogaria, não possuirá mais nenhum tipo de controle por parte do farmacêutico. Daí, a obrigatoriedade de toda drogaria possuir um farmacêutico. Caso contrário, pode-se ir trocar medicamentos como se trocam CDs ou biscoitos em supermercados. Existem poucos motivos para uma troca. Por exemplo, se o cliente for a um estabelecimento farmacêutico e o medicamento adquirido vier da fábrica com algum desvio de qualidade, é possível a troca. Contudo, se um consumidor ou responsável pelo enfermo adquiriu um medicamento e depois de ter trocado por outro, abre parênteses, por qualquer razão, interrupção, falecimento do paciente, etc., fecha parênteses, isto não é possível tendo em vista do que chamamos risco sanitário, pois ao sair da farmácia ou drogaria, o produto saiu da responsabilidade do farmacêutico. Entre parênteses, não se sabe em que condições foi transportado, armazenado, etc. Fecha parênteses. E como este profissional não poderá mais ser responsabilidade pela qualidade do produto, essa troca não é possível nessa situação. Após a saída do produto do estabelecimento farmacêutico, não há garantias de que o consumidor observou os cuidados de armazenamento para sua conservação. Por exemplo, o consumidor poderia deixar o produto por várias horas no seu carro fechado, estacionado ao sol ou armazenado em condições que comprometeriam a qualidade do medicamento. É até possível que o medicamento tenha sido guardado em condições seguras. Entretanto, assegurar com toda a precisão sobre a integridade do produto não é possível. No caso do medicamento controlado existir sim risco sanitário, por ocasião de uma possível troca. Contudo, esse não é o único fator a ser analisado para tal impossibilidade. O medicamento controlado se sujeita a normas diferenciadas dos demais. A portaria 06/1999, artigo 93, quarto parágrafo, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial. Diz que um produto
desta categoria ao sair do estabelecimento farmacêutico deve ter sua baixa, efetuada pelo farmacêutico no livro de registros específico, que é o documento para efeito de controle e de fiscalização, através da receita ou notificação do livro citado. Esta entrada somente poderá ser feita por nota fiscal de compra de uma distribuidora, por exemplo, e não por qualquer outro meio, como, por exemplo, a devolução do medicamento, ou seja, a impossibilidade de devolução decorre de dois fatores: o risco sanitário somado com o fator legal. Ainda é sabido que o direito à saúde está acima das relações econômicas. Desta forma, a impossibilidade de troca trata-se de uma questão de saúde e não economia. Este meio veio através de consultas, coordenações, visas estaduais, visas capitais, Vigilância Sanitária, Anvisa, Brasil. Então, só quero deixar claro o meu posicionamento sobre os medicamentos. Eu vou dar parte para vocês dois, depois eu encerro o assunto. Obrigado pela parte, Matheus. Tudo isso que tu comentou a gente já sabia antes, porque as normas indicavam e nos instruíam como proceder, mas não foi respeitado aqui e agora, infelizmente, está valendo e a população está correndo risco. Eu queria fazer só um comentário a respeito do que o colega Baroni falou semana passada, que tanto ele quanto eu na rádio conversamos e expusemos a opinião de cada um, e eu respeito muito a dele, porém gostaria que ele respeitasse a minha também. E lá na rádio eu falei que essa economia de dinheiro com medicamento podia ser nula, se precisasse contratar mais profissionais para trabalhar na área. E aqui eu recebi a resposta, pedi informações que eu e o colega Matheus montamos tempo atrás, onde pedíamos os custos de manter um farmacêutico por um ano. E aqui veio a resposta, que não é minha, quem forneceu foi a prefeitura. Então, se eu tem dúvida, pode pegar cópia aqui também, ou pode ir lá para a prefeitura consultar. E aqui fala, um farmacêutico de 40 horas mensais recebe de remuneração no ano 66 mil e pouco. 13º salário 5.044, um terço de férias dá 6 mil alguma coisa, e a remuneração que é pago de INSS é em torno de 15 mil e poucos reais. Isso dá um custo de R$ 93.463 reais por ano. Ou seja, se tiver um farmacêutico, dois a mais, daria perto de R$ 200 mil reais só de farmacêutico. Isso sem levar em consideração atendentes, estoquistas e auxiliares que podem vir ajudar. Então, para qualquer pessoa que for fazer um pouco o cálculo, vai ver que vai gastar muito mais em mão de obra do que em medicamentos recuperados. Só isso gostaria de complementar, Matheus. Obrigado, Matheus. Vamos lá de novo. Temos que tranquilizar a população que não se corre risco, é mentira isso que está falando, porque senão nós vamos ter que passar de cidade por cidade nesse estado, nesse país, avisar as pessoas que recebem medicamento de doação que estão correndo risco. Ou é só Carlos Barbosa, nossos habitantes, que têm risco? Não é, esse fato não é verdadeiro. O vereador fala em contratação de farmacêutico, mas alguém comentou em que teria que contratar farmacêutico? A secretária jamais falou, em Farroupilha, outros lugares, é voluntário. Quer dizer que não demanda muito tempo. É óbvio que se contratar dois vai dar esse montante, mas ninguém comentou. Eu lembro que numa oportunidade eu falei que a secretária ia achar uma solução. Nem que se fosse preciso, e isso foi uma opinião minha, fosse necessário contratar alguém por 6 horas semanais ou algo assim. Mas em nenhum momento o Poder Executivo, a secretária ou alguém falou que seria necessário contratar farmacêuticos. Então, Matheus, voltamos à discussão. Tem os pareceres, tem tudo, mas o ponto crucial é isso.
E vocês, o vereador devia, ou alguém, quem defende, que não vota contra, me explicar por que em todas essas outras cidades ocorre sem nenhum problema, sem nenhuma punição, sem ninguém ter morrido por causa de uma medicação que não fez efeito, sem nenhum processo contra o município. Por que isso? É isso que eu não consigo entender, é isso que eu vou continuar defendendo. As normas, os pareceres estão aí, é evidente, mas eles não são taxativos. Se fossem, nenhuma outra poderia estar em todo o país. Então, Matheus, é importante o tema que traz, só queria fazer essas considerações. Obrigado. Na verdade, isso aqui é um protocolo que foi feito na Anvisa, foi resposta da Anvisa, não é do próprio vereador, certo? Então, cada um, eu não estou julgando quem votou a favor e contra, eu só estou trazendo o meu papel como trabalhar na área da saúde, conhecer bem esta área e fui atrás de esclarecimentos necessários. Então, fica no pensamento de cada um a votação que fez. E eu acho que está quase terminando o tempo. Eu vou dar a última palavra aqui para a Rosália, que ela seja sucinta, para terminar, porque senão vamos ficar até a meia-noite, como falou o presidente. Obrigada, colega vereador. Eu vou te dizer que há tempos atrás eu também tinha preocupação que nem o senhor. Também tinha essa preocupação. Investiguei muito, pedi opinião de muitas pessoas e, na realidade, o que eu percebi? Que nenhum remédio que está na farmácia da saúde, na farmácia municipal, na farmácia particular, tem 100% de garantia. O que nós ouvimos aqui, se vocês lembram, ninguém pode dar 100% de garantia, porque todos eles vêm de outro estado, em caminhões sem ar-condicionado. A única coisa que tem de garantia são esses remédios praticamente tipo insulina, que eles vêm em temperatura exata. Por que a gente colocou até a emenda que o povo soubesse que é doação? Tem medo, não pega. Não tem problema nenhum. Eu acho que acha que não vai funcionar, não pega. Está sabendo que é doação, é só não pegar, mas também nós vamos estar impedindo de fornecer um remédio que foi mencionado aqui, de R$5.000 que vai jogado fora. Nós não podemos esquecer da parte ambiental, da parte que é contaminação, que o pessoal joga muito remédio fora, inclusive eu fazia isso, de colocar o líquido no vaso e o frasco, colocar no lixo seco. Comentei tempo atrás ali que errava nas duas situações. Isso a maioria das pessoas fazem. Eu cansei de jogar remédio no vaso, achando que estava fazendo o correto, estava contaminando o meio ambiente. E não vamos esquecer da automedicação. Quanto mais nós recolhermos a medicação da casa das pessoas, independente se nós vamos doar, mesmo que a gente vá incinerar, que vai descartar, nós estamos eliminando esse remédio, salvando a pessoa e salvando o meio ambiente. Então, eu também tinha uma preocupação muito grande, mas o que eu ouvi nessa casa me provou bem ao contrário. É isso, vereador. Sim, Rosália, eu acho que é isso aí o assunto. Eu vou encerrar por aqui, porque senão ficamos até meia-noite discutindo o mesmo assunto que já foi votado e foi aprovado.